Tem um debate no YouTube entre Richard Swinburne e William Lane Craig, no qual o Richard Swinburne ele vai criticar o argumento cosmológico de William Lane Craig. Richard Swinburne produziu uma trilogia. No centro dessa trilogia está o livro A Existência de Deus. É um livro que trata de argumentos probabilísticos da existência de Deus. O Richard Swinburne ele é muito importante para a filosofia analítica. Ele vai tratar do dualismo mente e corpo, né? E só que se o Richard Swinburne ele está incomodado com a epistemologia de Alvin Plantinga, ele não vai enfrentar o argumento ontológico dedutivo, o próprio Alvin Plantinga ele não vai levar em tão grande consideração o seu próprio argumento ontológico, mesmo que ele esteja o tempo todo falando sobre as estruturas da lógica modal. Ele vai se voltar para a epistemologia, aquele projeto que é iniciado ali em Deus e Outras Mentes, ele vai depois construir uma epistemologia monumental. Para Alvin Plantinga, a questão central não é provar a existência de Deus, mas entender que ela não se trata nem mesmo de argumentos, se trata de que ela é básica. Ela é um conhecimento. Porque se você não possui anuladores, ela nem sequer está em questão. Não existe um argumento contra a existência de Deus epistemologicamente, se você entender a epistemologia de Plantinga. Mas aí ele vai se voltar mais para a questão do conhecimento, mais até mesmo do que da necessidade lógica. Mas a maioria das pessoas não conhece Alvin Plantinga. Elas estão ainda impactadas por Kant, né? Kant ele destruiu a convicção de que existe um Deus na cultura. E é por isso que tornou-se possível essa contradição que é o cristão mediano. Ele não acredita na existência de Deus de forma objetiva. Porque se ele acreditasse, ele levaria a sério a mística. Ele vai competir com os místicos através de uma experiência teatralizada. Parecer é tão importante quanto ser. Já que eu não consigo ser um místico, eu não consigo ser como Teresa de Ávila, eu vou fazer aqui uma interpretação. Eu vou me propor ser espiritual. Eu já compreendi qual que é o grande lance da igreja. É Jesus. Então eu vou falar que eu amo Jesus até eu ser considerado uma pessoa extremamente espiritual, uma pessoa extremamente cristã. É admirável esse amor que eu manifesto por Jesus. Então, o problema. Esse amor, ele não é sólido. Ele é um amor fingido. Para João, o apóstolo, o amor ao ser humano, ele é mais profundo do que o amor verbalizado por Deus, porque ninguém viu a Deus. Se você não ama o seu irmão, a quem você vê, como você vai amar a Deus que você não viu? Quem está falando isso é João, aquele que diz que suas mãos tocaram na palavra da vida. Ele vai dizer que ninguém viu Deus. Ele era o mais próximo de Jesus. Se João diz que ninguém viu Deus, quem de nós viu? A mística profunda, ela trata de uma visão que é quase beatífica.
Ela é uma visão dentro da noite. Ela dá acesso àquele que está ali, em um sítio onde ninguém aparecia. No horto ameno, a alma que é leito florido, onde eu esperava quem eu bem conhecia, quem me esperava. Ele estava antes de eu chegar, ele já sabia que eu viria, ele já me esperava. Eu passar pelas noites. Quem ele é bem conhecido. Não é a teologia apofática de Dionísio Areopagita que vai estar na Cabalá, não é a negatividade teúrgica, não é Filon de Alexandria, não é um conhecimento de Deus por analogia, como vai propor Tomás de Aquino, a visão mística, a inteligência mística. É aquilo que Hegel vai tentar fazer, o saber absoluto. É aquilo que a nova era vai tentar fazer, a expansão da consciência, só que elas não conseguem. Quem consegue fazer isso é um místico. A inteligência mística é o verdadeiro saber absoluto, porque é o Deus transcendente, não é o Deus que está no mundo. Não é Manvantara, não é Pralaya. Pralayas e Manvantaras, conforme Helena Blavatsky. É Deus que transcende. João d'Arcus dirá, toda a ciência transcendendo. Então é mais do que um saber absoluto, é um conhecimento infinito. Você possui acesso às profundezas de Deus. Mas isso não é da noite para o dia. Esse conhecimento, esse poder é procedido por noites. E o cristão mediano? Bom, digamos assim, eu já vi ateus fazerem uma exposição profunda do que é o cristianismo. Se um ateu estudar João da Cruz, ele vai conseguir explicar João da Cruz de uma maneira bastante razoável. Então você falar sobre Jesus não quer dizer muita coisa. Você fazer declarações sobre Jesus, de amor para Jesus. Hoje não é esse o significado mais. O significado dele é outro, ele é sinérgico. A sinergia é a concretude da amizade. A amizade mística. Aquilo que nunca existiu efetivamente na história. Afinal, Paulo, ele não vai brigar com Barnabé? Ele não vai ter uma divergência ali? Paulo ele não vai dizer que Pedro e João, aqueles que pareciam ser algumas coisas, para mim, nada me acrescentaram? Tanto faz. Ele não vai dizer para Pedro que porque você, não sendo judeu, você é judeu e não age como judeu, você quer que o gentil haja como judeu. Porque havia algumas disputas ali, né? Por que a amizade mística ela nunca é totalmente concreta? Tá certo que vai ter amizade ali de Inácio de Loyola, Francisco Xavier e Pedro Fabro. Vai ter amizade de Teresa de Ávila e João da Cruz. Embora no começo Teresa de Ávila não gostava de João da Cruz, né? Depois que ela vai entender João da Cruz. Ela vai ser influenciada por João da Cruz. Pela mística esponsal que ele propunha. Ela vai falar, ô João da Cruz, não vai lá para Cartucha, continua aqui no Carmelo. Vão reformar. Os carmelitas agora são descalços. Existe amizade entre Francisco de Assis e Clara. A amizade que para Aristóteles a amizade é uma alma em dois corpos. Hoje nós estamos na modernidade líquida. Isto é também cultura gospel. A sinergia mística, ela faz mais sentido do que dizer Jesus, você é tudo para mim, você é o meu amor, você é a coisa mais importante. Jesus, você é admirável. Jesus, você é encantador. Não parece João da Cruz falar isso? Isso não está em todo o worship da nossa era? De todas as culturas, o Jesus que é adorado entre as nações? Bom, hoje o significado não é mais tanto isso. Em um dos meus textos, em um livro que eu em breve colocarei em e-book, eu digo que
um dos significados da filosofia contemporânea é considerar o recente avivamento de adoração como algo muito distante e antigo. Você continua ouvindo música. Você continua ouvindo música de adoração. Mas aquele significado ele não é mais tão efetivo como um dia poderia parecer ter sido. Por quê? Porque os adoradores, eles são adoradores quando eles ouvem a música. Quando a música termina, alguém dirá que algo mais profundo é buscado. Simplesmente a ti me achego buscando algo de valor. Estou voltando à essência da adoração. A essência da adoração. Nesse livro eu também falo que a essência mística não é o clube cheio com as mãos estendidas, mas o prescrutar de poucos, a investigação de poucos. Eu tenho um texto aí, eu tenho uma aula que fala. Eu tenho uma aula em nosso canal. O título é Sacralidade, Humanismo e Adoração. Ali eu farei uma filosofia da adoração dizendo que a adoração é o maior avivamento da história da igreja. Então eu me encantei com o worship como poucos. Só que tem um problema. Isso não institui a sinergia. A arte não é Deus. Nós não somos românticos alemães. Nós não somos idealistas alemães. A arte ela não substitui Deus. A arte é uma expressão de Deus. O Deus, para a igreja contemporânea, seria relacionada mais a um sentimento de coesão mística do que litúrgica. Só que essa coesão mística ela pode ser efetuada com qualquer pessoa que está dentro da cultura cristã. Porque se Jesus, em um determinado momento, ele dizia: ao anjo que está em tal igreja escreve, ele é o castiçal, ele passeia entre as igrejas. Jesus ele passeia entre as igrejas. Hoje podemos dizer que ele passeia no mundo. Ele passeia na rua. Ele passeia fora dos templos. Ele passeia naquela pessoa que está iludida pelos sentidos, que não quer saber da igreja, não quer saber de pastor, não quer saber de padre, não quer saber da Bíblia. Ele está pensando em uma espiritualidade, não é uma espiritualidade, ele está pensando em uma vida, em viver intensamente conforme o Carpe Diem. Mas de repente, nas pequenas gentilezas, ela expressa mais Jesus do que nos grandes atos heróicos daqueles que parecem cristãos, mas não são. Talvez aquela pessoa compreenda melhor Jesus, talvez ela consiga viver mais essa energia. Talvez ela consiga, dentro de uma experiência de uma amizade mística, entender esse Jesus que você expressa, fora de uma experiência litúrgica. Talvez ela consiga encontrar esse mistério de Cristo e viver a santidade mística fora de uma experiência interpretativa, que é verbalizar o que não se possui dentro do coração. Temos que reconhecer algumas coisas. Existem duas coisas que podem ser estruturais para o neomedievalismo. Uma delas é entender o que é a oração no sentido contemporâneo. E a outra é entender o que significa Jesus finalmente nessa época. Isso pode até te ajudar a ter alguns atalhos para passar por noites, porque eu considero que há certas noites que a maioria não suportaria. O próprio João da Cruz ele vai falar: olha, eu vou te dar algumas dicas para você chegar mais rápido à união mística. E se você chegar mais rápido, você vai ter até mais merecimento do que se você ficar muito tempo. Ele vai ter uma filosofia mais ou menos assim. Qual que é a proposta agora da noite bélica mística e da união temível mística? A proposta é a seguinte: existem trevas,
existem abismos, existem opressões determinadas. Quando Jonas disse, do ventre do inferno eu gritei, ele não estava sabendo o que é realmente trevas. Ele era muito leve. O cárcere de Toledo ainda é leve, perto de certas opressões mentais. A guerra é mental. Entendamos, enfrentar um conhecimento elevado, alto, não é baixo. O sentimento de magia, o que significa isso? Entendamos, Efésios 1 não é para fracos. Efésios 1 não é para o sentimento de um conhecimento baixo. Não é qualquer sentimento mágico. É para altas esferas. Portanto, é muito difícil você suportar. Você precisa ter algumas estratégias para ter atalhos. Poucos suportariam. É mais ou menos assim, ó. Uma desses atalhos é você entender o que a oração realmente é para hoje. E outro significado é o que é Jesus hoje, né? Como que você vai expressar Jesus? Você fala, olha, eu entendo a mística como o fato de que eu devo deixar tudo por Jesus para vivê-lo plenamente na cultura. Bom, isso ainda não é o bastante. Hoje, para você vencer esses bloqueios que impedem de você expressar uma mística, isso vai atrasar sua vocação. Você vai ficar muito tempo dando voltas no deserto. Muito tempo. Para você chegar mais rápido e ser efetivo mais rapidamente, há alguns atalhos. Um deles é entender o seguinte: você precisa fazer uma escolha de entrega radical em todas as esferas. Essa escolha, existem bloqueios para que ela não ocorra. Um deles vai ser a incompreensão de amigos, a incompreensão de família, a incompreensão de pastores, a incompreensão da igreja. Outra vai ser o ataque à mente, certo? Você vai ser considerado inadequado em algum momento. Bom, não vai ter ninguém para ajudar você. Ok. Você tem que rever suas amizades, você tem que rever seus casamentos. O seu casamento, a sua amizade. Você tem que entender se a sua vocação não está sendo bloqueada. Porque se ela for bloqueada, você vai passar anos unido a pessoas que vão atrapalhar você. Anos que você poderia chegar mais rápido, você vai ser atrasado. Não apenas por demônios, não apenas por oposições, você vai ser atrapalhado por pessoas próximas, amigos, pessoas da família. Quanto antes você se desligar desses embaraços, o que impede de você? Você precisa enxergar o seguinte: para você efetivar a experiência de ser um brilho tão intenso que vai surpreender Jesus, que vai emocionar os anjos, que vai concretizar a mística no neomedievalismo, é entendendo de uma vez por todas o Jesus que você é capaz de expressar, que você tem potencial para expressar de uma maneira avassaladora, como uma inspiração de uma personalidade transbordante para o mundo, que não é o amor, é um nome maior que o amor. Ele deve ser maior até mesmo do que o seu sentimento de confronto ao Oion. Deve ser maior até mesmo do que a sua vontade que está direcionada para a guerra. Salvar as pessoas desse frio distanciamento do amor concreto. Zygmunt Bauman está certo. Mais mesmo do que o fim das metanarrativas, do que a era da incerteza, do que a era do niilismo, da falta de referência moral, do império telemita, do amor submetido à vontade, faz o que queres, há de ser o todo da lei.
mais do que qualquer uma dessas imposições, desses sentimentos culturais, mais do que o sentimento dos irmãos Karamazov quando vai dizer Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Mais do que todos esses abismos, a principal característica da pós-modernidade é o sentimento líquido. Todo relacionamento, ele é iniciado. Toda comunidade é iniciada. Toda amizade é iniciada. Todo relacionamento de qualquer espécie, ele é iniciado. O que não é a concretização até o fim. Não é possível relacionar-se até o fim. Nem no namoro, nem no casamento, nem na amizade, nem na comunidade, nem na sinergia, nem no âmbito profissional, nem no âmbito político, nem no âmbito social, cultural. Os relacionamentos, eles são em redes. Eles são relacionamentos virtuais. É mais fácil você escrever do que você olhar na sua frente e falar, porque aí você vai estar enfrentando toda a chatice que você precisa superar para que a amizade ela seja concretizada. Você vai estar escrevendo, você não vai estar olhando para a pessoa, você não está enfrentando a alteridade, você está enfrentando um texto. Você não tem acesso total, não é um relacionamento. Então é mais fácil, é mais líquido. Mais do que o fim das metanarrativas, mais do que as tiranias da intimidade, mais do que a incerteza, mais do que o desconstrutivismo, mais do que o niilismo, é o líquido, o sentimento líquido fluido, a espiritualidade fluida. Espiritualidade fluida. Esse é o verdadeiro sentimento da pós-modernidade. Esse sentimento ele está dentro da adoração, dentro da comunidade gospel, dentro da igreja, dentro do cristianismo. O cristianismo hoje não é Francisco de Assis, não é Maria Goretti, não é Jacques Fesch, não é Felipe Neri, não é Martin Luther King, não é Irmã Dulce, não é Zilda Arnes, não é Teresa de Calcutá, não é Faustina Kowalska, não é David Livingstone, não é Watchman Nee, não é William Wilberforce, John Newton. O cristianismo hoje, ele é o próprio Aion disfarçado de Jesus. Ele faz afirmações, declarações, mas ele não vive o que João diz. Deus não é visto, Deus é invisível. Quem é visível é o seu irmão. Se você não possui amor sólido ao seu irmão, você não conheceu Deus, você não conheceu Jesus. É isso a conclusão que João vai chegar. Quando ele está olhando para o mistério da igreja que ali estava apenas nascendo. Hoje a igreja é muito mais complexa. A igreja ela é mística. Só existem duas igrejas místicas. São as únicas realidades desse mundo. Manifesto místico. O cristão mediano é a pior praga que existe em toda a história da humanidade. É essa igreja que vai enfrentar o anticristo? Se houver a grande tribulação, é essa igreja que vai enfrentar? Se houver arrebatamento, bom, nós estamos na grande guerra. É essa igreja que vai enfrentar a grande guerra?
Gideão lá, bom, vamos fazer uma seleção aqui, né? 300. Os inúteis podem ficar de longe, eu não quero nem ver. É mais ou menos assim, o exército funciona mais ou menos assim. Dá um atrapalho, fica, ó, dá 2 passos para trás. É mais ou menos assim, o joio e o trigo são muito semelhantes. A sinergia é você entender que o seu transbordamento ele deve ser algo mais ou menos assim. A sua vontade de transbordar Jesus para o mundo, ela deve ser eminentemente superior a qualquer noite possível. Qualquer decepção que você tenha com Jesus, com a igreja, com amigos, com família, o seu chamado ele não é efetivado. Você possuiu mortes para qualquer possibilidade de sonhos. Vamos dizer assim, Jesus ele está te decepcionando a cada passo. Você nunca se consegue. É aquilo mais ou menos aquela experiência quando Teresa de Ávila ela cai lá no meio da lama ali quando ela está ali numa viagem. Ela está querendo fazer algo para Jesus e ela está ali toda suja de lama. Ela fala, que isso, né? Jesus fala, é assim que eu trato os meus amigos. Teresa de Ávila diz, se é assim que você trata os seus amigos, não é de se espantar que você tenha tão poucos. Por isso que você tem tão poucos amigos. O que Jesus estava falando? É assim que eu trato os meus amigos. Se você nunca foi decepcionado por Jesus, então você não entendeu o que é a mística. A sua vontade de superar qualquer noite possível, inimaginável, qualquer espécie de decepção amarga, amarga até a morte, até o desprezo, qualquer uma. Vamos supor que você está morrendo ali com uma doença grave. Bom, eu vou morrer hoje. Eu jamais vou realizar minha vocação. Tem como perdoar uma coisa assim? Eu fui chamado para quê? Para não viver nada. Vamos supor que você está ali tentando fazer o que é mais importante para você, que é justamente viver a vocação. Justamente aquilo que é mais importante é o que Jesus vai mais atrapalhar e você nunca vai conseguir realizar. Isso você vai. É perdoável algo assim? Em sua vontade de superar a noite, ela deve ser tão surpreendente. Quando você resolve você surpreender Jesus pela primeira vez na história, você dirá: o meu transbordamento ao mundo desse algo que é maior do que o amor, ele é maior até mesmo do que a minha vontade de confrontar o Aion. É salvar a história da grande apostasia. Não entregando folhetos, chamando para a igreja, não. Você vai estar vivendo uma espiritualidade dentro do mundo. Você já está superando todas as noites. Você já está muito próximo da união temível-mística. Você já está muito próximo de ser realmente temido no mundo espiritual, respeitado e conhecido. Hegel dizia que aquele que está dentro da ciência da experiência da consciência, da fenomenologia do espírito, ele chega em um momento que ele é toda a realidade. Ele é o todo, ele é toda a realidade. Ele é todas as coisas.
Dentro do âmbito popular, poderemos dizer que ele é a luz das estrelas, ele é o início, o fim e o meio, ele é tudo. O que o cristão diz? Eu sou todas as coisas?